Olha, gente, eu estava retocando a maquiagem, é por isso que eu fiquei assim, né? Porque tava tanta briga aqui, eu falei, eu vou ficar aqui de lado. Falando em briga, quem briga muito é sindicato, né? Ontem, durante o encontro com sindicalistas no Palácio do Planalto, Lula criticou duramente os aplicativos, afirmando que as plataformas exploram os trabalhadores de uma forma nunca antes vista na história desse país. Vamos acompanhar esse trecho. As fábricas já não têm a quantidade de trabalhadores que tinham. O trabalho informal ganha dimensão maior do que o trabalho formal. E as empresas de aplicativo exploram os trabalhadores como jamais em outro momento da história os trabalhadores foram explorados. E cabe outra vez aos dirigentes sindicais encontrar uma saída que permita com que a classe trabalhadora do mundo inteiro possa reconquistar o seu espaço, não apenas na sua relação com os seus empregadores, mas nas conquistas da seguridade social que os trabalhadores estão perdendo em muitos países do mundo. E aí, Carol, eu queria fazer duas perguntas a você. Primeiro, né? O trabalhador nunca foi tão explorado assim na história. Escravo não era a classe trabalhadora, né? Nossa, o trabalho escravo não era trabalho, era só escravo. Exatamente. O que ele fazia não era trabalho. Então, assim... Mas deixa pra lá, né? Escravo, ok. Outra coisa, a gente não teve um recorde de carteira assinada ultimamente, desde o governo Dilma... Né? Em 2022 a gente não bateu uma maior histórica? Olha, exatamente. Ponto essencial aí, Pavinato. E olha, eu vou te falar, eu trabalho em indústria no interior, né? Geralmente indústrias são no interior e eu vejo muito, vira e mexe, tá lá o sindicato com o microfone na porta da indústria, fazendo suas reivindicações, chamando o pessoal. Justo, é o trabalho deles. Apesar de que eu passo lá, eu sou funcionária da empresa, o presidente do sindicato não me olha com uma cara muito bonita, não sabe-se lá por quê. Mas, enfim, ele está fazendo o trabalho dele, faz parte. Agora, eu não queria estar nessa reunião, eu teria até medo de estar nessa reunião do Lula aí. Só que Lula vive na era da pedra. O próprio Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai, que é de esquerda, um líder de esquerda também, falou que... o Mujica é do Uruguai. Exatamente. Eu acho que era o Zé Mujica. Não, é do Uruguai. Falou que os líderes de esquerda hoje da América Latina estão muito atrasados, não estão acompanhando as novidades, né? E falar de novo, dessa questão de aplicativos... surgiu aquela história, a grande ideia do nosso ministro do Trabalho, que eu já falei que vai dar problema, de que os Correios fazem um aplicativo melhor do que o Uber. O Vale do Silício não conseguiu fazer, mas os nossos Correios vão fazer, sim, com certeza. No Vale do Silicone. No Vale do... ali talvez eles façam alguma coisa. Mas é um absurdo, é uma utopia a gente entrar nesse discurso infantil de falar que eles têm que ser seletistas, né? Fazer parte da CLT, todos os funcionários. É lindo, mas não é assim que funciona e nem é necessariamente o que os próprios motoristas querem. Algumas coisas eu acho que faz sentido reivindicar mais segurança dentro dos carros, por exemplo, no caso dos aplicativos de transporte dentro do carro. Algumas coisas, segurança de proteção de dados, aí sim. Mas agora tem que ver o que é o interesse realmente desses funcionários. Agora você começar a tributar, né? Que no fim eles estão olhando o dinheiro que vai vir dessa história, a tributar esses profissionais que muitas vezes são motoristas, por exemplo, de aplicativo em part-time, né? Que a gente fala, parte do dia deles eles fazem isso ou fazem outras funções. Isso não funciona na prática. E o que acontece? Qual é o resultado disso? Vai onerar a empresa. Isso, ou seja, vai onerar os usuários, vai ficar mais caro para a gente, tá, pessoal? Vai ficar mais caro para a gente usar esse serviço. Ou então, as pessoas não vão mais usar o serviço e as empresas vão sair do país. O resultado é esse, o mundo de Alice no País das Maravilhas, infelizmente... Exato, já dizia o Alborguete, né, Rodolfão? Tudo que pinta de novo, pinta na traseira do povo. É sempre assim. O iFood mesmo já fez uma demissão em massa ontem. Já demitiu muita gente. É claro, é a condição ideal de trabalho? Não é, está longe de ser. Todo mundo sabe disso. Sim. Agora, pelo menos eles não estão mais sendo explorados, não estão ganhando nada. Foram desligados, não estão mais sendo... Resolveu o problema da exploração. Fala pro Lula fazer o Lula Food. Aí outra coisa, o dono da plataforma tem que valorizar o trabalhador. Que valorização do trabalhador ele fez dando R$18 de aumento?
Exatamente. Deu na canela. Belo ponto. E aí? Belo ponto, Pavinato. A pergunta que fica é, quem que se incomodou com isso? Foi de fato o Lula? Ou ele recebeu um manifesto, uma carta, um telegrama, um WhatsApp, teve uma manifestação dos motoristas de Uber reivindicando contra a plataforma? De onde veio essa ideia tão maluca de que eles estão sendo explorados? Olha aí, mais uma vez o sindicato, olha ele ressurgindo aí, mas não é novidade, Pavinato, porque ele já anunciou lá atrás que ele faria isso, que ele colocaria o sindicato na jogada e está colocando mais uma vez as suas cartas para o jogo, porque ele já sinalizou quais as cartas que ele tem na manga. E aí, professor Marcelo? Isso é um problema insolúvel, né, diante dessa realidade, né? No mundo. É ruim, é ruim. Mas tem como ficar melhor com a situação educacional e de emprego, de conhecimento técnico no Brasil, de oportunidade? Pavinato, com todo respeito, Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu admiro, respeito e sempre vou reverenciar, porque pelo cargo, tá? Sempre reverenciar o cargo. Pelo amor de Deus, já estava aqui. Com todo respeito pelo cargo que ele ocupa, ele mostra que o raciocínio dele não está conseguindo acompanhar várias coisas. Primeira, a questão da evolução tecnológica. O que veio os aplicativos representar? Uma inovação em que o indivíduo conseguiu dinamizar o processo de transporte. Maravilhoso. E ele faz uma parceria com um cara que inventou a tecnologia ou inventou o sistema. Não é a velha discussão do surgimento do tear mecânico? Que seja. Exatamente. Agora, olha só para a gente pensar onde que está o erro ou onde que está a falha do Lula. Aí ele pega e diz assim, ele não consegue entender que isso é uma parceria, isso não é uma relação de trabalho. Aí ele tenta transformar isso numa relação de trabalho para retroceder a um momento que tudo era normatizado e apoiado pelos sindicatos, porque ele dá força. Ele não é o Uber que está, o pessoal do Uber, os aplicativos que estão buscando, ou os profissionais. Certamente é sindicato ou algum outro grupo que está incomodado com o avanço desse tipo de aplicativo. Porque se quem trabalha lá, se ele não quiser pegar, ele não pega o seu. Mas olha qual é o grande problema que ele traz. Ao fazer isso, ele está retrocedendo a um ponto porque ele não entendeu uma coisa que o liberalismo contemporâneo ou o neoliberalismo verdadeiro não é aquele que o pessoal fica usando como pejorativo. É aquele que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Qual era a lógica? Cabe ao Estado definir as regras e deixa todo mundo na sociedade competir e empreender livremente sem ninguém encher a paciência. Por que eu estou trazendo isso? Ele está retrocedendo a criar algo que é uma parceria para dinamizar e empreender, retrocedendo a criar uma relação trabalhista. Eu poderia dizer para ele como que ele poderia resolver isso muito simples. Facilita investimentos, inovação e o empreendedorismo para outros aplicativos. No momento que todo mundo estiver competindo, o que os outros aplicativos vão fazer? Eu vou dar uma relação melhor, eu vou dar um apoio, vou dar segurança, eu vou dar plano odontológico. É simples, só que ele não quer. Ele quer arrecadar tributo, é isso que ele quer. Até também na fala do Lula... Pensa no interior, Daniel. Os carreteiros, né? Que faz carreto. Sim. Aí surge lá um senhor lá que ele agencia carreto. Você é a Jéssica. Ele passa o carreto para todo mundo lá. Ele não é empregador do cara do carreto. Exato. Eu acho que essa fala do Lula, em primeiro lugar, que ela é ofensiva. Sim. Num país que teve séculos de escravidão, ela é uma frase que mostra um desrespeito histórico infinito. Quem não conhece a história está sucumbindo ao... Se fosse o Bolsonaro falando isso... Se fosse o Bolsonaro, era manchete de todos os lados. Agora é o seguinte, me assusta também o silêncio de diversos movimentos de conscientização, de historiadores, com essa falha tão grave histórica que o presidente Lula manifestou nessa sua fala muito infeliz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante com relação a essa fala, é que a preocupação do Lula está muito mais na sobrevivência e prosperidade dos sindicatos do que, de fato, uma preocupação genuína pelos trabalhadores. Mas ele já sinalizou isso. Isso. Também, né? E ele falou, ele está preocupado com os sindicatos, né? Ele foi explícito. E agora os sindicatos como é que vão fazer? Antes a gente ia na porta da fábrica, agora não dá mais, tal. O terceiro ponto que eu acho que é importante se existe informalidade no mercado de trabalho enorme no Brasil, e existe, metade da mão de obra brasileira, ela é informal, não é por conta dos aplicativos, é por conta do excesso de proteção da CLT, que expulsa uma parcela enorme dos trabalhadores brasileiros para a informalidade. Né? São excessos e excessos de proteções e critérios que inviabilizam o empregador de empregar
de maneira correta pelo CLT e faz ele pensar 1 milhão de vezes antes de contratar mais alguém para sua empresa. Para dar um exemplo, se uma empresa paga o salário para uma pessoa CLT de R$2.000, ela está pagando para o governo mais de R$2.000 em uma série de proteções e impostos, e tem multa para demissão, tem uma série de critérios, de engessamentos, que faz com que o empregador pense 1 milhão de vezes antes de contratar. Algum tempo atrás, durante o começo da pandemia, nos Estados Unidos, a gente viu um número recorde de desemprego. Porque lá o mercado de trabalho é muito mais ágil. As regras trabalhistas são menos protecionistas. Eu não estou falando que isso é o ideal, mas é mais próximo do que o ideal em relação àquilo que a gente tem. E os números de desemprego foram muito altos. Agora, quando teve a retomada econômica, o número de crescimento de empregos também foram recordes. Porque os empresários e a classe produtora consegue se adequar à realidade da economia naquele momento. No Brasil isso não acontece, porque o mercado é engessado. A realidade é nossa, ele fala assim, o risco da seguridade social. É tudo que se cobra mais, né, em nome da segurança do trabalhador. Exato. Agora, todo mundo é mandado embora hoje. Tem dinheiro na Previdência? Quem que está seguro? Exatamente. E só para... Eu quero acrescentar no que você está falando, porque na CLT também você tem um piso salarial muito ruim no Brasil. Sim. Muito ruim. Eu sou da área de publicidade. Cara, você vai trabalhar numa agência de publicidade hoje, você começa ganhando R$2.000. Entende? Para uma pessoa que passou 4 anos e meio, quase 5 anos na faculdade. Quem é que sustenta uma família hoje dessa forma? Existe, claro, família, mas para um formado, graduado, sair para um teto salarial de R$2.000, então o teto ainda da CLT aqui, pegando o caramba que você está falando, é muito ruim. E outro ponto que eu acho que é muito importante, que é a total inviabilidade dessa proposta. Porque, por exemplo, só na realidade da Grande São Paulo, só colocando a Grande São Paulo e um aplicativo chamado Uber, né, tem 200 mil motoristas. 200 mil pessoas que estão todos os dias ali dirigindo tal. Sustentando suas famílias. Não só em termos de encargos, mas RH. Imagina a estrutura de RH só para a Grande São Paulo. Inviabiliza completamente qualquer aplicativo de trabalhar. Mas, Dani, e vão ser milhões e milhões de pessoas no desemprego. Mas o Lula não tem nenhuma preocupação com isso, porque no final de contas, se a Uber for embora, o Correios vai fazer o Uber, né? E eu fui fazer um ponto aqui, fui buscar vídeos de motoristas, porque nisso tudo a gente tem que ouvir o que o trabalhador de fato quer, né? Fui buscar vários vídeos no YouTube, minha diversão de madrugada aí, para ver o que eles falaram, né, sobre o assunto. E é claro que todo mundo quer mais direitos, mais proteções, mas ao mesmo tempo eles falam, a gente não quer fazer parte da CLT, a gente não quer ser seletista. Então tem que achar um meio termo que os aplicativos já se mostraram, isso é muito importante de falar, todos esses principais aplicativos que são representados por uma associação, já falaram que eles querem sentar e conversar para sim se adequar, inclusive essa é uma discussão mundial. Mas colocar eles como CLT não é o caminho, né, gente? Não vai inviabilizar e tirar o aplicativo. Carol, e é muito fácil também. Falta pro Lula uma secretaria para fazer, de fato, uma pesquisa. Não falta pro Lula, é secretaria. Não, mas para isso não. O que não falta em Brasília, meu querido? Não, é gabinete. Por favor. Quero terminar, por favor. Porque mesmo tendo um monte de secretarias, não tem uma secretaria responsável para esse setor, para fazer um planejamento de pesquisa e falar, olha, de fato eu não posso falar isso contra os Ubers, porque são 200 mil pessoas dirigindo, como você mesmo colocou aqui, deputado. Só na Grande São Paulo. Só na Grande São Paulo, que depende desse dinheiro para sustentar suas famílias. Como é que você vai colocar essas pessoas? Tem uma premissa falha. Tem tanta secretaria que até o hino nacional podia ser. Mas Precisa-se de moça, boa aparência para secretária. Quem é velho... Só tem uma falha de premissa do seu argumento, que é você tem como premissa a honestidade intelectual do governo atual. O que eu acho que é uma premissa falha. Eu ainda cometo esse erro. Não tem uma vontade real de resolver o problema. Isso é bondade do coração. Olha, é um coração sinceramente, muito bom. Eu vejo um argumento tão primitivo que até a maneira como ele faz para seduzir esses trabalhadores é falar da seguridade social. Aí, a seguridade... Quando você para ver, qual é o problema? Qual é o problema que a gente tem em relação à aposentadoria? Não tem dinheiro. É fácil de entender. Por que não tem dinheiro? Porque o dinheiro é usado para coisas inadequadas. Mas o problema não é nem o dinheiro ser usado para coisas inadequadas. A gente só tem o problema da aposentadoria
Exatamente porque não existe educação financeira nesse país, não existe estímulo para o empreendedorismo. Se você colocasse educação financeira para uma criança já no pré-maternal, até ele chegar na faculdade, ele ia fazer a sua aposentadoria. Porque o que é aposentadoria? Eu estou jogando o meu dinheiro do meu salário para alguém gerenciar esse dinheiro quer educação e depois pagar financeira. um salário. Claro que não quer. Ele não quer. Aí, olha que coisa ideal. Isso é uma maneira esse primitiva. pessoal todo do iFood que foi mandado embora, né? Não tem mais nada. Agora vai entrar para quê? Pro Bolsa Família. E agora o Bolsa Família ainda vai vir